Olá, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Estamos nas aulas da nossa escola EL sobre o conteúdo de Tiago e hoje nós vamos estudar um pouquinho do tema A Fé Sem Obras. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, capítulo 2. Nós estamos lendo na Almeida, Revista e Atualizada, ok? Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim o texto: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Feche seus olhos, por favor. Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela nos ajude a entender a importância da fé e das obras, no nome de Jesus. Lutero, ele lutou muito para que o livro de Tiago fosse tirado do cano, porque Lutero, ele foi o homem usado por Deus para mostrar um longo período em que a igreja creu que a salvação só vinha pelas obras. E ele provou em Romanos que a salvação vem pela fé. E de fato ele está certo. Mas não necessariamente a carta de Tiago não deveria ser canonizada. Tiago não está dizendo que a fé não é importante. Tiago está dizendo que a fé é importante. Mas a fé genuína, ela é precedida, ou melhor, ela é seguida de obras. Quando nós cremos, nós fazemos. Então, somos movidos por Deus. Nós recebemos, quando cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá dons espirituais. E esses dons precisam ser usados no reino, por meio de obras. Muitos de nós também têm os talentos naturais que vêm de Deus. Então, e nós devemos também usá-los para glorificar a Deus. O tema desse estudo de hoje é a fé e as obras, a harmonia da salvação e da vida cristã. Precisa haver harmonia entre a fé e as obras. Precisa haver entre elas conexão. Se uma pessoa fala assim, eu sou um homem de fé, mas não vive essa fé cotidianamente, pode-se pensar, de acordo com Tiago, que essa fala é uma fala vã. Então a gente precisa entender que a fé verdadeira é evidenciada por ações práticas. Quando cremos, somos movidos. Não sei se você lembra da história de Jesus toda. E aliás, nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical, a partir de fevereiro, os Evangelhos Sinóticos. Nós vamos estudar Marcos, Lucas e Mateus.
E vamos ver as similaridades, estudar todo o Evangelho, todos esses 3 Evangelhos. Você vai ver que Jesus evidenciou fé e obras o tempo todo. Ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Ou seja, ele falava das coisas de Deus, mas também trabalhava pelo que ele falava. Não era uma coisa, aquela fé superficial, aquela fé que ficava só sentado, buscando. Não, ele ia atrás do perdido, ele ia atrás das pessoas, ele estava em constante movimentação. Então a fé precisa ser exercitada por meio das obras. Tiago aborda um tema central na vida cristã. E aqui eu quero dizer, existem muitos ministérios que tem 1 ou 2 pessoas para fazer tudo. Deus precisa mover o seu coração quando escuta esse estudo, na igreja em que você serve, usar os dons que Deus te deu, ou às vezes Deus vai te dar outros dons quando você olha uma necessidade e ajuda. Os ministérios de sua igreja precisam de pessoas para abençoar pessoas. E a fé que não trabalha, a fé que não te leva à ação, ao trabalho, ela é uma fé conforme Tiago morta. Tiago aborda esse tema central, essa relação intrínseca entre crer e viver. Ele não contradiz Paulo, no sentido de que Paulo diz que a salvação é pela graça por meio da fé, ou seja, você não precisa fazer nada para ser salvo. É verdade, é apenas crer. Isso está certo. Ele não está contradizendo Paulo. Ele está dizendo que um homem salvo, depois que foi salvo pela graça, perdoado dos seus pecados, justificado, regenerado, santificado, ele é movido pelo Espírito de Deus a agir conforme a sua fé. Se somos discípulos de Jesus, precisamos andar como ele andou, seguir o que ele fez. Discípulo significa aquele que segue, aquele que imita. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Ou seja, tá vendo quanto eu estou trabalhando? Essa semana o Espírito de Deus me moveu a ler 2 aos Coríntios. E eu li quanto esse homem trabalhou, o quanto esse homem jejuou, o quanto esse homem sofreu, o quanto esse homem pregou, quantas cidades ele visitava. Ele era um homem que uniu, ele foi o homem que escreveu que a salvação é pela graça, por meio da fé, mas ele foi um homem que foi usado por Deus e usou os seus dons espirituais e trabalhou, e ele disse: olha, dentre todos os apóstolos eu sou o que mais trabalho, eu corro atrás, eu estou indo atrás. Então, nós precisamos entender que uma fé genuína, ela resulta em obras visíveis. Uma fé genuína resulta em obras visíveis. E aí, quando a gente fala de obras visíveis, não é só na igreja, na eclésia, na comunhão dos santos, é na vida. Deus te chamou para a liderança da sua família, homem, para levar a sua família em oração. Mulher, Deus te chamou para ser auxiliadora, que leva a sua família a Deus. A igreja local precisa de homens e de mulheres e de crianças trabalhando na obra de Deus. A missão coletiva da igreja depende com que você não encoste os seus talentos. Tiago está dizendo: olha, tem muita gente que está dizendo que está salvo, tem fé, mas fica aí parado, não usa isso. E aí ele questiona, o apóstolo Tiago questiona. John Stott, eu vou falar sobre 3 comentaristas que falam sobre isso, só para a gente entender o ponto de vista de 3 pessoas que vêm de denominações diferentes. John Stott, ele fala o seguinte: a fé autêntica nunca está sozinha, ela está sempre acompanhada de frutos que a evidenciam. John Stott está dizendo: se você tem fé, ela nunca está sozinha, existem frutos que a acompanham. Hernandes Dias Lopes, ele diz: a fé que não transforma a vida é uma fé morta e sem propósito. Ou seja, ele está falando uma aplicação diferente. A fé que você tem precisa transformar a sua vida, senão ela é uma fé morta. E Champlin, que é um comentarista antiquíssimo, ele diz o seguinte:
a fé verdadeira não é abstrata, ou seja, que você não é intangível, ou seja, não é uma coisa contemplativa, é dinâmica, é prática, e toca na vida do próximo. Ou seja, nós precisamos entender e colocar em prática aquilo que cremos. O texto diz que a fé sem obras é morta. Verso 14. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Aqui, ele não está indo em contraposição à salvação pela graça, por meio da fé. Ele está dizendo que pessoas salvas pela graça, por meio da fé, precisam colocar essa fé em um movimento, ela é dinâmica. Tiago faz uma pergunta retórica para expor a inutilidade de uma fé apenas verbal. Tiago está usando a parte da retórica socrática para falar o seguinte: já que você está falando que tem fé, mas não tem obras, isso é incongruente, é inútil, é vão. Adianta falar que crê em Cristo se você não trabalha por Cristo? Adianta falar que crê em Cristo se você não vive uma vida que agrada a Cristo? Adianta você falar que crê em Cristo se você faz tudo que você quer e nada do que a palavra diz? Adianta falar que crê em Cristo se você vive como ímpio? Adianta você falar que crê em Cristo e você se sujeita a vida ao tempo todo ao pecado sem arrependimento? Então é isso que ele está querendo dizer, que uma fé que é apenas que é apenas verbal, ela é inútil. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a fé sem obras é como um corpo sem espírito, inútil, sem vida e sem propósito. A nossa igreja, ela tem a visão, a IBAV. Nossa visão é amar a Deus e ao próximo, conectando-os a Jesus. Não faz sentido fazer parte desse corpo sem pensar desse jeito. E se você for falar, mas essa visão como que é? Ela é baseada nos dois principais mandamentos e na principal conexão. Nos dois principais mandamentos e na principal conexão. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu corpo, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou quando Jesus diz depois, um novo mandamento vos dou: amem ao próximo como eu vos amei. Então, nós temos aqui como regra, visão da igreja, o que nós queremos ser é uma igreja que ama a Deus, ou seja, adora, trabalha, serve. Quem ama a Deus é uma pessoa que trabalha no reino, que dá os seus dons para a igreja, que dá o seu tempo, que dá o seu dinheiro. Isso é amar a Deus. Isso é uma fé sem obras, é uma fé com obras. É você evidenciar a sua salvação, é você exercer a sua salvação usando os seus dons espirituais. Como disse Hernandes Dias Lopes: a fé sem obras é um corpo sem espírito, inútil, sem vida e sem propósito. Por isso que nós precisamos entender que Deus nos chamou para o movimento. Quando Deus criou o homem, ele fez o homem do pó da terra, ele soprou em suas narinas, e aí o homem se tornou alma vivente, ele se movimentou. Ou seja, quando Deus deu vida, o homem se movimentou. Quando Deus nos deu vida espiritual, isso precisa nos levar ao movimento, que é espiritual, que é de transformar a nossa própria vida à semelhança de Cristo, buscando a santificação. Essa é uma obra que depende de nós. A santificação não é uma coisa apenas abstrata, contemplativa. Nós precisamos nos esforçar para ser cada vez mais parecidos com Jesus, para lutar contra o pecado, para viver uma vida santa e irrepreensível. Se eu costumo falar mal dos outros, eu vou me esforçar para não falar mal dos outros. Se eu costumo mentir, eu vou me esforçar para não mentir. Se eu costumo ser agressivo, eu vou me esforçar para não ser. Isso é permitir que Deus transforme a nossa natureza. Essa é uma fé com obras, trabalhando em si, mas é uma fé com obras que também trabalha. Hoje eu vejo, por exemplo, nós temos tantas necessidades nas igrejas locais, pessoas para trabalhar na comunicação, pessoas para trabalhar com o Ministério de Crianças, pessoas para trabalhar na recepção, pessoas para trabalhar no estacionamento servindo a Deus, pessoas para trabalhar na intercessão, pessoas para trabalhar na música, pessoas
que estão dispostas a ensinar tantas coisas que nós podemos fazer, pessoas que estão dispostas a ajudar na zeladoria da igreja. Toda pessoa que nasceu de novo precisa se movimentar em função do novo nascimento. Um exemplo do irmão e da irmã necessitado, no verso 15 ou 16, ele vai dizer, se tem alguém na igreja necessitado e você fala assim, vá em paz, que você seja satisfeito, é um teste da fé verdadeira. Ou seja, ajudar as pessoas. Nós temos a cesta do amor, por exemplo. Muitas pessoas vêm para cá famintas. E nós vamos dizer, deixa aqui, eu vou orar por você, e despede essa pessoa sem dar comida para ela. Não faz sentido. Por que cesta do amor? Porque nós trazemos um pouquinho, e eu sei que quando a gente vai no mercado, as coisas estão caríssimas. Ontem eu fui ao mercado, eu compro café todos os meses. É um item que eu costumo doar. Porque eu gosto de café, eu gosto de doar. Mas eu normalmente compro café para o ano todo, já no início do ano eu compro às vezes 10, e aí eu vou trazendo, vou dando. E aí ontem eu fui comprar café, eu quase caí para trás no preço do café, mas aí eu penso o seguinte, eu gosto de café, eu gosto de dar aqui na Cesta do Amor o café. Eu sei o prazer de quem gosta de tomar um cafezinho, um chá. Nós não podemos, uma pessoa faminta, quando ela chega aqui, ela precisa ser alimentada. O corpo, às vezes, as necessidades físicas, uma pessoa que não é satisfeita com suas necessidades físicas assim, às vezes nem vai ter condições de ouvir uma palavra. Não sei se você já sentiu fome. Quando está com fome, você não consegue se concentrar. E a igreja precisa exercer isso, de maneira visível. O amor é prático. O amor é factual, é um fato. Não é uma sensação abstrata que leva você a levantar suas mãos no louvor, que é muito bom. Mas você precisa entender que o amor é uma decisão, é um fato. O Tiago está dizendo, olha, vocês têm que colocar o amor de vocês num processo de agir. Examine suas ações. Seja aqui no nosso grupo, no meio dos seus irmãos, no meio da igreja local, mas também fora disso. Essa é uma maneira de medir se a sua fé é útil ou inútil. A segunda lição que nós olhamos no texto é mostre-me sua fé. Verso 18 a 20. Mostre-me essa sua fé, sem obras, e eu com obras lhe mostrarei a minha fé. Tiago desafia a ideia de que a fé pode existir, que a fé não pode existir sem evidências práticas. Ou seja, se você não evidencia praticamente que você crê em Jesus, de acordo com o que Tiago está dizendo, ele está falando, se a tua fé não é factual, ela pode nem existir. Existem pessoas convertidas só na emoção, só na intelectualidade, mas quando tem que servir, quando tem que doar seu tempo, elas estão sempre cansadas. É engraçado isso. A maioria de nós trabalha sério e duro o tempo todo. A maioria de nós tem que correr atrás, a maioria de nós tem dias difíceis, mas a questão é, qual a disposição da gente servir? Servir a igreja, servir as pessoas, servir ao próximo, servir a sociedade. Eu, enquanto uma pessoa pública, eu preciso servir a minha igreja, mas eu preciso servir a sociedade. Como? Exercendo minha profissão. Com zelo, com esmero, com carinho. Assim eu estou evidenciando a minha fé. Eu sou dentista, eu vou ser um dentista honesto, eu vou ser um dentista que vou fazer o melhor trabalho. Eu sou um motorista de aplicativo, eu vou fazer o meu melhor trabalho. Eu sou um professor, eu vou educar essa criança com o melhor jeito. Isso é uma maneira de mostrar a sua fé. E na igreja local, uma maneira de mostrar a sua fé é você trabalhar. Mas por que você não pode trabalhar? Eu estou cansado. Todos nós, em muitos momentos, estamos cansados. Aqui eu tenho o Jairo gravando minha aula, aqui assistindo a minha aula. Ele está gravando e trabalhando. E eu estou aqui também. A gente tem que dispor parte. Nós estamos desde cedo gravando, algumas aulas, para ficar o mês todo gravado. Dispondo do nosso tempo. Poderíamos estar fazendo outra coisa, mas entendemos que a fé precisa de obras. John Stott diz,
A fé é invisível, mas suas obras são visíveis. Elas são um reflexo de uma transformação interior. A fé é invisível, intangível, né? Abstrata, mas as obras são visíveis e refletem a transformação interior. A crença intelectual em Deus é insuficiente. Ou seja, crer só aqui, ó, na lógica, na intelectualidade é insuficiente. Até os demônios creem em Deus, sabia disso? Tiago vai dizer, eles creem e tremem diante de Deus. Ou seja, não, eu creio em Deus, estou salvo. Não. Os demônios creem em Deus e todos eles estão condenados. Não é só crer em Deus. É crer em Deus e viver de acordo com o que Ele nos ensina. Mas então tem um requisito para ser salvo? Não, é crer, mas quem crê vive, ou busca viver. Nós não somos perfeitos, obviamente que vai ter dia que você vai pecar, obviamente que vai ter dias que você não vai estar no seu melhor dia, vai cometer coisas que você não queria cometer, vai ter a briga da natureza carnal com a espiritual, mas nós cristãos vivemos nessa tensão de ser o melhor em Deus, em tudo. Então, Champlin, ele diz o seguinte, a fé que não age é inútil, porque não cumpre o propósito para o qual foi dado. Quando Jesus diz, olha, venham, sigam-me, façam as mesmas obras que eu faço, e até maiores. Ou seja, ele está dizendo que nós íamos performar no reino. Nós temos que exercer o quê? O que Deus nos colocou para fazer. Está na hora, talvez, de você sair desse lugar de comodidade. A obra de Deus exige com que nós saiamos dos lugares cômodos às vezes. Deus muitas vezes vai nos tirar da comodidade. E Ele é Ele é seu servo ou seu senhor? Porque tem muitas pessoas que têm Deus como servos. Elas sentam aqui, só falta dar um baldinho de pipoca, né? Então, reclamam de tudo, como se o culto fosse para elas. Então dá um baldinho de pipoca para você aqui que está assistindo o culto na sua igreja, né? Aí você paga lá o ingresso do show. Não é bem assim, né? Nós somos servos. Viu alguma coisa que precisa ser melhorada? Busque ajudar, busque agregar. Evite ficar reclamando pelos corredores, porque isso é uma fé contrária. Essa é até uma fé usada pelo diabo para semear discórdia. Então você viu que tem alguma coisa que não está legal? Procura alguém e fala, eu posso ajudar. Olha, tal coisa não está legal. Eu não tenho conhecimento, mas vou te ajudar com isso. Vamos orar juntos por isso. Essa é uma fé que edifica. E Tiago, ele dá o exemplo de Abraão. Ele fala assim, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Ele está dizendo, olha, Deus chamou pela fé e falou, leve seu filho para ser sacrificado em holocausto. Isso está em Gênesis 22. E aí Abraão, ele não teve uma fé contemplativa, ele pegou o filho e fez. A fé genuína nos leva à ação. Tiago cita Abraão para mostrar que uma fé genuína é demonstrada por obediência, por ação, por mobilidade. Então quando andamos com Cristo, nós precisamos entender que precisamos servi-lo, servir a Jesus. Somos servos de Deus. E servos de Deus agem, obedecem, conforme o propósito, conforme o chamado, conforme os dons espirituais. Nós precisamos servir. Hernandes Dias Lopes, e aí eu vou dizer 3 de novo, né? Quando eles falam sobre a fé de Abraão, 3 pessoas diferentes falando sobre essa fé e obras. Então Deus falou, leva teu filho Isaque, Gênesis 22, para ser sacrificado no Monte Moriá. Ou seja, ele obedeceu. Ele fez, a fé dele em Deus, a fé dele foi mostrada por obediência. Virem de lado para mostrar. A fé dele é mostrada por obediência. Hernandes Dias Lopes diz assim, Abraão creu e a sua fé o levou a agir. Ele não foi salvo por obras, mas sua fé foi autenticada por elas. Nós não somos salvos pelas coisas que fazemos. Aliás, tem muita gente que faz um monte de coisa para Deus e não foi salvo, não tem experiência de salvação. Jesus disse, muitos lá no final, Senhor, Senhor, no teu nome expulsei demônios, no teu nome. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para a sinceridade das nossas palavras com Jesus.
a verdadeira conversão, virar-se para Deus, arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus e viver uma vida a qual ele o agrade. Lute contra as suas tendências pecaminosas, né, e trabalhe para o Senhor. John Stott diz assim: a justificação pela fé não contradiz a justificação pelas obras. Elas se completam como raiz e fruto. Somos enraizados para frutificar. Somos enraizados para frutificar. Todo servo de Deus precisa estar enraizado, crescer em estatura. Aqui na nossa logo, né? Nossa logo nós temos aqui a imagem do carvalho. O carvalho mostra a nossa maturidade. O carvalho tem raízes profundas. Mas nós não somos apenas chamados para termos raízes profundas, mas para frutificar, para florescer. A igreja, nós precisamos florescer nos nossos dons. Champlin vai dizer que as obras consumam a fé, mostram que ela é viva e operante. Obedeça a Deus, mesmo quando o chamado parecer desafiador ou até mesmo incompreensível. Nós precisamos entender que Abraão, ele foi salvo pela fé, justificado pela fé, mas a fé levou ele à ação. O texto também vai nos ensinar a respeito sobre a fé, que a fé não serve apenas a você mesmo. A fé que serve o próximo. Ajude aqueles que estão em necessidades, como demonstração do amor a Cristo. Então nós precisamos ser escape para aqueles que precisam de um conselho. Nós precisamos ser escape para aqueles que têm dores emocionais. Nós precisamos ser um abraço para aqueles que estão sofrendo. Nós precisamos ser uma mão que dá uma cesta básica para aqueles que estão precisando de nutrição. Identifique alguém com necessidades e age intencionalmente, ajudando essa pessoa. A fé é demonstrada pela obediência mesmo em circunstâncias difíceis. Então, muitas pessoas elas se justificam: não estou fazendo porque está super difícil. As coisas normalmente são difíceis, mas isso não pode impedir você de agir, de andar pela fé, de fazer as coisas pela fé. A sua vida precisa estar em harmonia, fé e obras. Reconheça que as obras não salvam. Ninguém é salvo pelas obras da lei ou prática da lei, mas elas evidenciam a salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé, mas a fé que salva nunca está sozinha, diz John Stott. Concluindo o nosso estudo, eu quero olhar para o texto. O texto nos ensina que a fé sem obras, ela não é verdadeira. Elas, na verdade, são... Quando uma pessoa diz, eu só tenho fé, e a outra só tem obras, as duas são incompletas, porque elas precisam andar juntas. A fé e obras são como duas asas de um pássaro. Ambas são indispensáveis para a verdadeira fé cristã. O desafio: identifique necessidades na sua igreja local. Ajude. Identifique necessidades no seu dia a dia. Ajude. E busque cada vez mais ser parecido com Jesus. Assim, nós seremos transformados de graça, de glória em glória, face a face, dia a dia. E a igreja que você serve, ela vai ser mais forte quando você estiver ajudando com seus dons e talentos. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe.